A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, e pela graça e a misericórdia de Deus, estamos aqui para mais um dia de estudo bíblico, onde nosso Deus tem nos preparado, tem nos abençoado, para que nós então possamos juntos estudarmos mais uma vez uma lição bíblica da palavra do nosso Deus. Já quero então saudar todos os nossos irmãos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e junto pela misericórdia de Deus com mais essa quarta-feira, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, hoje lição de número 13, onde nós vamos estudar o poder de Deus na missão da igreja. Então, hoje nós vamos estar na leitura em classe, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e vamos ler do 1 até o versículo de número 4. Mas antes nós vamos então orarmos, agradecermos a Deus por esse momento maravilhoso, momento especial que Deus assim nos preparou, né? Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite, por mais esse momento, Senhor, na Tua presença, por mais essa quarta-feira, por mais esse estudo bíblico, Senhor Jesus. E nós te pedimos a Tua bênção em favor de cada um dos nossos irmãos que já estão conosco, daqueles também, ó Deus, que vão estar conosco durante, ó Pai, esse momento de estudo bíblico nessa live, onde estaremos estudando a Tua palavra. Senhor, nós te pedimos a Tua bênção em favor de cada lar, de cada vida, de cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, muito obrigado pelo Senhor ter cuidado de nós, ter nos guardado, ter nos abençoado, ter nos dado livramento, e assim, ó Deus, nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Então, junto vamos estudar a palavra de Deus hoje, na lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. Assim, já quero saudar todos os nossos irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, nossa irmã Terezinha, minha irmã, missionária Graça, também a Maria, filha da nossa irmã Terezinha, o pastor Amauri, e assim por diante, todos os irmãos que for participando conosco, que Deus abençoe ricamente, né? Nosso texto áureo dessa noite diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis meus testemunha, tanto em Jerusalém, e em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, ou seja, no mundo todo, né? Ser a testemunha do Senhor Jesus Cristo, até os confins da terra. Nesse texto áureo que fala, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ou seja, o nosso Deus, Ele quer realmente que essa virtude venha sobre a tua vida, sobre a vida de todos aqueles que gostam de falar da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Virtude é uma qualificação do pregador. Não é aquilo que o pregador recebe, às vezes, quando ele não tem o Espírito de Deus. Porque o pregador, quando não tem o Espírito de Deus, ele quer receber uma recompensa diferente. Ele quer receber, às vezes, dinheiro, fama, ele quer receber reconhecimento, mas o pregador da palavra de Deus, ele não visa as coisas carnais, né? O pregador que está realmente fazendo a obra de Deus, ele recebe já do Senhor Jesus Cristo, como nos mostra a palavra de Deus, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, o grande pregador da palavra de Deus,
é aquele que não busca os interesses das coisas carnais, porque ele já é qualificado pelo Senhor Jesus. Recebe as virtudes poderosas já do céu, né? Recebe do Espírito Santo do nosso Deus. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja ela é incapaz de cumprir a missão. Então nós vemos que não só sobre o pregador, mas sim também sobre a igreja do Senhor Jesus, que a igreja precisa do Espírito Santo, que é essa força motriz. Força motriz significa uma força que move, uma força que impulsiona, ou seja, a força do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Porque se a igreja não tiver essa força do Espírito Santo, a igreja então ela não consegue cumprir a missão do Senhor. Ela não consegue fazer a obra de Deus, porque ela é incapaz, né? Mas se tem o Espírito Santo, aí ela pode todas as coisas naquele que nos fortalece, como diz o apóstolo Paulo. Leitura bíblica, Atos 13, versículo do 1 ao 4, diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, que são chamados Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo, para que a obra que os tenho chamado. Então era o Espírito Santo revelando aos apóstolos que fosse então separado Paulo e Barnabé para a grande obra missionária que Deus havia preparado eles para fazer sobre a face da terra. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Saluense de dali, navegaram para Chipre, ou seja, já a partir desse momento eles já começaram a engrenar na obra do Espírito Santo, a obra missionária, começando o grande trabalho espiritual impulsionado pelo Senhor Jesus. Introdução. Na nossa introdução está escrito dessa forma: nesta lição nós focaremos a nossa atenção no poder do Espírito Santo, na missão da Igreja de Cristo. Então é dessa forma no estudo que nós vamos focar nessa grande missão do Espírito Santo de Deus, nessa missão da Igreja de Cristo aqui na face da terra. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter esse êxito, a sua missão na terra. Ou seja, o povo de Deus não pode deixar de ter o Espírito Santo, não pode prescindir, ou seja, essa palavra significa que eles não podem passar sem ter o Espírito Santo. Eles precisam, a igreja precisa, os cristãos precisam, os pregadores precisam do Espírito Santo para obter esse êxito. Qual que é o êxito? É de ser realmente o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, de fazer realmente a obra de Deus, de ter então êxito, ou seja, de ter resultado satisfatório, de ser feliz, de ter sucesso na obra do trabalho do Espírito Santo sobre a face da terra. A obra de Deus que são ministradas, que são realizadas na face da terra. Então, para ter êxito, precisa realmente de buscar o Espírito Santo, de ter essa força do Espírito Santo na sua vida.
porque só assim vai dar resultado, só assim vai ter um resultado satisfatório e vai ser feliz pelo trabalho da obra do nosso Deus. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo é a contemporaneidade de seus dons da igreja. Não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível, ou seja, não é algo que a pessoa decide ter ou não, mas é algo que é necessário ter, porque sem o Espírito Santo na igreja local, a igreja local não anda e nem cumpre a vocação que é o chamado do nosso Deus. Então precisa do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, segundo o Evangelho, segundo o evangelista Lucas. Então nós vamos estar lendo aqui no primeiro ponto, no primeiro tópico, justamente a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Diz a palavra de Deus, nós temos que estarmos atentos. O evangelista Lucas, ele escreve, dizendo, um ensino revelado nos escritos de Lucas, o Evangelho de Lucas, onde nós encontramos na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, né? Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos são ambos escritos pelo próprio evangelista Lucas, que revela o ministério do Espírito Santo de Jesus e da primeira igreja como a necessidade imperiosa. Então, o evangelista Lucas, além de ele ter escrito o livro de Lucas, ele escreve também o livro de Atos dos Apóstolos. E então, aqui está revelado esse ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa. A palavra imperiosa significa influente. Quando algo está sendo influente na nossa vida, ou seja, a igreja precisa então ser imperiosa pela influência do Espírito Santo do nosso Deus. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser as testemunhas do Senhor. Ou seja, sem o trabalhar do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, a igreja, os pregadores, os evangelistas, ninguém poderia então estar fazendo essa obra sem o revestimento do Espírito Santo de Deus. Ninguém ia conseguir. Através do poder do alto, do poder do Espírito Santo, é que a igreja então passa a ter esse extraordinário trabalho impulsionado pelo poder de Deus, movido pelo Espírito Santo do nosso Deus, né? O segundo ponto que nós vamos estar lendo é o conhecimento do Espírito como experiência e também necessidade. O Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Isso a palavra de Deus mostra para nós, né? Jesus começou o seu ministério, mas foi depois então dele ser batizado, cheio do Espírito Santo, e ele então começa o seu ministério sobre a face da terra. O nosso Senhor fez a obra de Deus e a fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu dele para exercer o seu ministério. Mas mesmo da mesma forma, a igreja só deveria iniciar um trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Por isso, o poder afirma que, no
contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade e não apenas como uma opção. Então nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele dependeu do Espírito Santo para ele então realizar a obra do Senhor Jesus sobre a face da terra. Ele dependeu do Espírito Santo, como eu, como você, como todos nós dependemos do Espírito Santo. Então a igreja, para fazer um trabalho, ela tem que estar movida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então a igreja, ela precisa de bastante cautela, estudo, conhecimento, planejamento, precisa de tudo isso, mas ela precisa mesmo do mover do Espírito Santo, porque sem o mover do Espírito Santo, nada acontece. Então a igreja precisa do Espírito Santo de Deus para estar realizando todos os trabalhos sobre a face da terra. O conhecimento do Espírito Santo, então, aliás, a necessidade de ter o Espírito Santo não é algo que nós podemos optar por ter ou não. Nós necessitamos, precisamos, então não é uma opção. Não é uma opção de jeito nenhum, é uma grande necessidade de nós termos o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhando, movendo sobre a nossa vida, né? O conhecimento do Espírito Santo, uma experiência concreta, né? Se por um lado, Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado, ele mostra que o conhecimento do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta na vida do crente, ou seja, é algo certo na vida do cristão, na vida do crente. Então, se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na vida da igreja, por outro lado ele mostra o conhecimento do Espírito Santo como ocorre uma experiência concreta na vida do crente. Então, ou seja, o cristão que busca o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, ele tem algo concreto na sua vida que vai trabalhar no seu coração, na sua vida, vai mover todo o seu trabalho através então dessa obra tremenda que é a obra do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do crente, né? E nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não um conhecimento objetivo. Não objetivo, ela podia ser vista e ouvida. Havia manifestação física se tornasse reais para que quem a tinha visíveis, para quem as presenciava. Em outras palavras, quem recebeu, sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se assombraria, um se sobressaía, me desculpa, vamos começar de novo a leitura aqui, para que a gente possa entender melhor. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais. O falar em língua desconhecida. Então, o que nós precisamos entender aqui? O conhecimento do Espírito Santo como uma experiência concreta na nossa vida. Ou seja, conhecer o Espírito Santo é algo concreto na vida do cristão. Com essa experiência concreta. Ter realmente um grande conhecimento do Espírito Santo. Então, se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade na igreja, por outro lado ele mostra que o enchimento do Espírito Santo ocorre como uma experiência concreta
na vida do cristão, ou seja, quando o cristão busca o Espírito Santo, ele vai realmente ser cheio, porque o Espírito Santo, ele realmente trabalha na vida do cristão, ele enche os cristãos, para esse cristão, para esses irmãos, para que toda a igreja seja cheia do Espírito Santo e faça a obra de Deus concreta, com a presença do Espírito Santo na sua vida e no seu trabalho. Então, nesse sentido de Atos, retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo, é algo real, o acontecimento objetivo. Não subjetivo, mas sim objetivo. Ele podia ser vista e ouvida, havia manifestações físicas que se tornavam reais, ou seja, a pessoa que tem o Espírito Santo, ele contempla o Espírito Santo, ele sente a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na vida dele, que se tornava reais para que tinha visíveis para quem a presenciava. A obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. Em outras palavras, então, quem recebeu sabia que havia recebido, ou seja, não é algo que, eu recebi, mas eu não sabia, eu não tinha esse coisa, não. Quem recebeu o Espírito Santo, quem recebe o Espírito Santo, tem esse conhecimento de que está cheio do Espírito Santo, de que está trabalhando no mover do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, em obras tremendas, em muitos sinais, e no falar língua, e assim por diante, né? Então, o Espírito Santo manifesta tremendamente na vida do cristão que busca ele para exercer a obra de Deus sobre a face da terra. No quarto ponto, a doutrina pentecostal classifica. Desde seu primórdio, a doutrina pentecostal classifica afirma que o falar em língua desconhecida é a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa está falando línguas que não é normal, uma língua desconhecida, uma língua com manifesto do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, então é uma evidência inicial ali do batismo com o Espírito Santo na vida da pessoa. Em 3 ocasiões no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente e em todas elas chama atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar outras línguas, de falar línguas estranhas, como mostra a palavra de Deus. Então, todo cristão, quando ele recebe o Espírito Santo, ele já começa a falar em outras línguas. É algo que nós não podemos assim aceitar na nossa vida, que não precisamos, porque nós precisamos sim. É o trabalhar do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo manifesta na nossa vida, nós então somos realmente tomados pelo Espírito Santo e falamos outras línguas. E essas línguas, ela vai trazer para a igreja, para aqueles que têm um intérprete, vai trazer algo edificante para a igreja. Então, algo que vai trazer edificação à igreja. O falar línguas é isso. Ele vai edificar a pessoa que está falando, mas se tiver intérprete, a igreja também vai, através do dom de intérprete, vai ser também edificada através daquelas línguas. Porque é o Espírito Santo falando na boca do ser humano. Línguas estranhas chamadas pela palavra de Deus, né? Então, em 3 ocasiões de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, são manifestação de língua que está presente. Em todas elas se chama a atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar outras línguas, falar línguas estranhas, né? Até mesmo
a narrativa de Atos 8, 14 ao 25, onde não há menção de ocorrência de línguas. O evangelista parece deixar submetido que as línguas estiveram presentes ali, em Atos 8 até o 18. Assim, o estudioso do livro de Lucas, ele reconhece que o uso que o evangelista faz das explosões batismo com o Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, acompanhado também das línguas do Espírito Santo, desconhecida como evidências iniciais. Então, quando o evangelista se refere a explosões, quando ele transmite essa expressão que nós acabamos de ler aqui, ele fala sobre, lá no livro de Atos, batismo com o Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo. São essas explosões de milagres, ou seja, são as manifestações do poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo na vida do crente, também com o falar línguas, que é chamado de línguas desconhecidas, línguas estranhas, ou seja, é quando o cristão ele é tomado pelo Espírito Santo e ele então começa a falar línguas repartidas como língua de fogo, é a língua do Espírito Santo, línguas estranhas, né? No tópico de número 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Então, todos os cristãos, eles têm que ser a testemunha do Senhor. E o Espírito Santo capacitando as testemunhas, ou seja, tudo vem do Senhor, tudo vem do Espírito Santo. Essa capacidade não é de homem algum, não é de mulher nenhuma sobre a face da terra, mas sim é algo que vem do Senhor Jesus. Capacitado é aquele que busca o Espírito Santo. Capacitando as testemunhas. No livro de Atos, é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito Santo capacitando o líder para o desempenho da obra do Senhor. Primeiro ponto que nós vamos precisar entender é isso. Quando o Espírito Santo ele capacita os líderes, aquelas pessoas que estão à frente da igreja, que precisa ser capacitada, revestida do poder de Deus através do poder do Espírito Santo. Então, primeiramente o Espírito Santo capacitando o líder para o desempenho da obra de Deus. Isso nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Que nesse sentido nós vemos o apóstolo Pedro, vemos o apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelo sacerdote. Então, nós vamos encontrar lá no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro sendo então confrontado por aquelas pessoas que eram os que era chamado na época de sacerdote. Então, vamos ler, eu vou ler aqui com vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, que diz assim, vamos lá na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, nós vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 33. Vai dizer assim para nós: com grande poder os apóstolos
dava testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles havia abundante graça. Os apóstolos, eles, movidos pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, eles davam testemunho. É o que todos os cristãos precisam fazer hoje, dar testemunho daquilo que Deus faz na sua vida. Então, nesse sentido, nós vemos o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, agora no capítulo 4, versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridade do povo e vós anciões. Aí ele começa o seu discurso aqui. Então, aqui ele chama a atenção primeiro de quem? Das autoridades, que eram os sacerdotes da época. Então, ele começa abrindo o seu discurso, dizendo, aquele povo que estava presente, dizendo, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a autoridade do povo e vós anciões. Ou seja, ele está chamando a atenção daquele povo que precisava ouvir o que o Espírito Santo estava colocando na sua boca, no seu coração. Então, o apóstolo Paulo, quando está cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico, ele também, no capítulo 13, versículo 9, no capítulo 13, versículo 9, diz assim, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, ou seja, quando Paulo está pregando o evangelho, aquele homem então começa a perturbar Paulo. E Paulo então, cheio do Espírito Santo, ele olha bem para aquele rapaz e ele então fala aquilo que o Espírito Santo coloca na sua boca. Depois vemos também que ele fazia parte do colégio de apóstolos, que era cheio do Espírito Santo, pessoas comuns que também revestia do poder do alto. Ou seja, o Espírito Santo ele não usava e não só capacitava os líderes, mas era um trabalho que o Espírito Santo fazia e faz também no nosso dia de hoje, no meio de todo o povo de Deus, capacitando. Ele não capacita só os líderes, mas ele capacita todos, como nós vimos aqui. Na verdade, o que observa em Lucas é que o revestimento do Espírito Santo veio sobre toda a carne. Ou seja, não foi só para os líderes, sobre toda a carne. O Espírito Santo capacita, reveste todos para a obra do nosso Deus. Ponto 2, pessoas simples, capacitadas pelo Espírito Santo. Então nós vemos Pedro, nós vemos Paulo, e nós vemos também outras pessoas, como pessoas também que a Bíblia não destaca ele como líder. Ele era uma pessoa simples da igreja, mas capacitada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Então, vemos isso claramente quando Ananias, até então, ilustre e conhecido, é convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, ou seja, na conversão de Paulo. Então Deus usa Ananias, que até naquele presente momento não era nem conhecido. Deus usa ele para ir lá e colocar as mãos sobre o apóstolo Paulo, que ainda não era apóstolo Paulo, era Saulo, era o perseguidor da igreja, mas a partir daí o Espírito Santo move na vida de Paulo e Deus então manda, através do Espírito Santo de Deus, Ananias ir lá colocar as mãos sobre aquele que depois, no futuro, seria o maior pregador, o maior apóstolo de todos os tempos, de todas as épocas. Então assim Estevão também. Estevão e Filipe, que havia sido escolhido para servir às mesas, fazendo sinais também e prodígio. Então nós vemos que até no presente momento,
O Espírito Santo tinha ordenado a Filipe e também a Estevão que eles fossem então separados para servir às mesas. Mas o Espírito Santo usa eles tremendamente, com sinais, com prodígio, com maravilha, que deixa realmente um grande legado sobre a face da terra. Inclusive a Bíblia nos mostra o que fizeram com Estevão, né? Que mataram a carne dele, mas mostra também o Espírito Santo que ele foi recolhido ao céu pelo poder do nosso Deus. Então, fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo próprio Espírito Santo do nosso Deus. Então hoje, todos aqueles que querem ser capacitados pelo Espírito Santo, é só buscar o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo não capacita só as pessoas líder da igreja, não. Todos são capacitados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Ponto 3, capacidade à igreja. No contexto literário e doutrina de Lucas, a igreja no Novo Testamento ela é vista como portadora de uma missão profética. Que benção, né? A igreja. Pastor Arnaldo, mas qual igreja? Será que é a igreja que eu congrego? Ou será que é outra igreja? Eu preciso descobrir. Não. Para Deus não tem diferença de ministério, de igreja. Aqui na terra nós temos uma placa. Em cada lugar que nós vamos tem uma igreja, tem uma placa, um título, um nome diferente. Mas quando falamos de igreja, não estamos falando desses ministérios, não estamos falando dessas placas, desses títulos. Nós estamos falando do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, espalhado por toda a face da terra. Aonde que está? Está aqui em Várzea Paulista, está em Jundiaí, está em Populina, está no todo o estado de São Paulo, está em todo o nosso território nacional brasileiro, está em todos os países do mundo inteiro. É o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo, onde o Senhor Jesus é o cabeça. Então não estamos falando da placa aqui, estamos falando da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo sobre a face da terra, né? Então, como nós falamos aqui, que nela há um ministério profético de todo crente. O ministério profético é onde Deus quer usar todos os crentes sobre a face da terra. Lembrando que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz, o homem faz, as pessoas fazem. As pessoas às vezes olham no outro, pela primeira vez já falam assim, olha, não fui com o jeito dessa pessoa, não fui com a cara dessa pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus, ele capacita todos os cristãos para que isso não ocorra na igreja. Que todos os cristãos sejam realmente membro do corpo de Cristo, onde o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Então, por isso, nela há a manifestação do poder profético na vida de todos os crentes, todos os cristãos. Nesse sentido, conforme o texto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, o trabalhar do Espírito Santo na vida das pessoas são realmente tremendo na vida de todos os cristãos, individual, coletivo. O Espírito Santo, ele faz que realmente todos os cristãos sejam capacitados, revestidos do poder de Deus para um grande trabalho missionário também sobre a face da terra, para que a igreja tenha êxito, tenha realmente um compromisso com o Senhor Jesus e a obra de Deus seja feita da maneira mais perfeita sobre a face da terra, né? Como mostrado então no livro de Atos,
mas também toda a igreja descrita no livro de Atos. Assim, essa comunidade de crente, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava confiança na admiração das pessoas do seu redor. Então, chamava a atenção de todas as pessoas. O comportamento, a atitude, a maneira que cada cristão, que cada crente vivia no seu grande trabalhar do Espírito Santo sobre a face da terra. Então, quando a igreja trabalha dessa forma, a igreja anda dessa forma, nessa postura, nesse comportamento, nessas atitudes, elas são realmente bem vistas por todas as pessoas. Imagina todas as pessoas que estão numa igreja onde realmente o poder de Deus manifesta. Não é uma igreja que às vezes é liderada por capacidade humana, né? Onde as pessoas acham que tem que ter realmente algo como fosse um partido político, como fosse algo emocionante só aqui na terra. Não, a igreja precisa do mover do Espírito Santo para que a igreja não seja dessa forma, movida como fosse um partido político, como fosse um time de futebol, como fosse uma organização humana. Não, a igreja ela precisa dessa ser capacitada, precisa dessa capacidade de ter realmente o poder do alto, o poder do Espírito Santo, ser capacitada pelo poder do Espírito Santo, ser movida pelo Espírito Santo. Portanto, o crescimento da igreja em Atos associava-se o testemunho dado pelo grupo de crente, que era capacitado pelo Espírito Santo. Imagina, todo mundo mostrando para as pessoas o trabalhar de Deus na vida das pessoas que estavam naquela igreja, da igreja que estava sendo capacitada, a igreja sendo impactada pelo Espírito Santo de Deus. Isso trazia um conhecimento de todas as pessoas, porque todos os cristãos ali davam testemunho. É o que precisa no nosso dia de hoje. Todo mundo sair para a rua, sair para as casas e dar testemunho de como Deus está trabalhando na igreja, capacitando o povo de Deus, capacitando os cristãos, capacitando os crentes, para que o trabalho de Deus tenha realmente, a cada dia que passa, com crescimento, porque o Espírito Santo está atuando na vida das pessoas, e as pessoas estão dando testemunho, estão mostrando o poder de Deus que tem capacitado a igreja do Senhor Jesus. Tópico de número 3. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O envio missionário, que nós vamos falar do primeiro ponto agora, que o Espírito Santo, ele era uma fonte geradora de missões. Então, ele enviou os seus primeiros missionários. Então, o envio de missionário. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. Então nós vemos aqui, lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o que chama atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio dos missionários. Imagina você ser enviado para fazer a obra de Deus, mas pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele envia, ele capacita, ele reveste, ele faz que toda a explosão de milagre acontece através do seu trabalhar, né? E nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estavam na cidade de Antioquia. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse explicar como se deu a participação
do Espírito Santo, comissionamento de Paulo e de Barnabé, que foram os primeiros missionários enviados pelo Espírito Santo, ordenado pelo Espírito Santo, enviado pela igreja, mas o Espírito Santo que ordenou, o Espírito Santo que enviou eles para a obra missionária. Lucas mostra que, por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e ele que também envia. Então, o Espírito Santo trabalha na igreja de forma tremendamente. Então, ele vocaciona as pessoas para querer fazer a obra de Deus, para querer estar na missão da obra de Deus. E ele então envia essas pessoas para fazer a obra missionária. Como nós lemos isso lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2. E no ponto 2 nós vemos aqui que a estratégia missionária, nós vamos falar agora sobre a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas quem enviar, quando enviar e como enviar. Então nós precisamos de analisar essas perguntas. A primeira pergunta que nós precisamos entender não é somente a gente pegar e enviar as pessoas. Por quê? Por que que não é somente enviar? Porque para nós enviar, nós precisamos saber a quem enviar. Então, antes de enviar, precisa saber a quem vai ser enviado. Então, por isso que fala aqui, ó, não somente enviar, mas quem enviar. Aí vem a outra pergunta, e quando enviar? Tem um momento certo, né? Tem a pessoa certa, o momento certo, para que as coisas sejam realmente de acordo com a vontade de Deus e as coisas andam pelo caminho certo. Então, não somente enviar, mas a quem enviar e quando enviar. Ainda vem uma outra pergunta, e como enviar? Então, nós precisamos entender esses pontos. Não é somente enviar, mas é a quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderia ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Síria e também em Bitínia. Então, Paulo e Barnabé, eles tiveram o desejo de pregar nesses dois lugares. Mas o que diz a palavra de Deus? Que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de estar pregando naquele momento. Então, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o evangelho naquela circunstância, ou seja, naquele momento. Então, naquele momento, Paulo e Barnabé, eles tiveram o desejo, como nós acabamos de ler aqui, o Paulo e Barnabé poderia ter adotado uma estratégia errada na obra missionária quando eles intentaram pregar na Assíria e Bitínia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que decidiu a quem deveria ouvir o evangelho naquela circunstância, ou seja, naquele momento, naquela ocasião. Então, às vezes, eu quero fazer alguma coisa, às vezes você quer fazer alguma coisa, mas nós precisamos da direção de Deus para saber se é o momento certo, se é a hora certa e se é o lugar certo de nós estarmos então ali
para fazer a obra do Senhor. Então foi o Espírito Santo que decidiu a quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância, naquele momento, naquela ocasião. Poderia então aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias, igreja, adotam uma estratégia errada, o envio de missionário. Então, pode acontecer, porque a igreja é humana. A agência missionária é comandada por pessoas humanas. Então, pode cometer erro. Então, por isso, precisa realmente da direção do Espírito Santo, não pode fazer as coisas do jeito que imagina ou quer, mas precisa da determinação do Espírito Santo para saber o momento certo, a hora certa, para não cometer erros. Então, não basta só o desejo de fazer missão, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Talvez a pessoa tenha o desejo no coração, mas precisa realmente de buscar a orientação do Espírito Santo para que seja realmente dentro da vontade de Deus e não dentro da nossa vontade, né? Porque nós podemos errar, podemos cometer erro, mas quando o Espírito Santo envia, dentro da vontade dele, tudo vai acontecer de maneira agradável, da maneira certa, aonde tudo vai ocorrer de acordo com a grande vontade do nosso Deus. Então, para nossa conclusão dessa noite, encerramos essa lição, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz parte da diferença do cumprimento da vocação missionária da igreja, ou seja, a igreja tem que estar dentro da vontade de Deus, do Espírito Santo. Então nós vemos aí por que somos chamados de pentecostais, né? É o movimento pentecostal. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir a missão. Se a igreja não estiver na direção do Espírito Santo, ela está desabilitada e ela não consegue, então, fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Então, o Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo, ou seja, que é a igreja, onde Cristo é a cabeça. É o Espírito Santo que move, é Ele que faz realmente essa força acontecer na vida dos cristãos, na vida do ministério, da igreja, para que então a obra de Deus seja feita de uma forma tremendamente sobre a face da terra, né? Não é como nós queremos, como nós desejamos, mas sim dentro da vontade do Espírito Santo. Assim nós encerramos essa revista, que é a revista do primeiro trimestre do ano de 2024. E se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, vamos iniciar então uma nova revistinha, aonde nós vamos então dar início na lição número 1, na quarta-feira, se Deus permitir, que tem a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Nós vamos então iniciar o caminho da salvação, a santidade, a perseverança para chegar ao céu. Esse é o tema da próxima lição nossa, quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Então, é o início da caminhada. Então, nós vamos iniciar, primeira lição, início da caminhada. E assim, sucessivamente, se Deus nos permitir, nós vamos estar estudando mais 13 lições do segundo trimestre do ano de 2024. Então, se Deus assim permitir, quarta-feira, o início da caminhada é o título da próxima lição, início da caminhada. Então, que Deus abençoe a todos. Assim, agradecemos o Senhor por este momento, onde nós vamos então orar, encerrar essa live dessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este momento, obrigado, Senhor,
pelo Senhor ter nos dado esse momento de nós estarmos reunidos, meu Deus, através, Pai, da internet, através da página do Facebook da Igreja da Casa de Oração. Pai, abençoa todos os irmãos, abençoa cada um, a Deus, em nome de Jesus, assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Se Deus assim nos permitir, até na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, por esse mesmo perfil, aonde estaremos fazendo a nossa próxima live. Deus abençoe a todos na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.